Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Camilo. Estamos iniciando nosso primeiro Carreira em Debate, né? É muito importante esse espaço que a gente está construindo aqui hoje, e eu espero que a gente consiga uma conversa bem proveitosa. E quem tiver por aí no chat quiser mandar pedido para participar ao vivo no vídeo ou mandar só a sua fala por escrito, a gente depois vai colocando aqui. Camilo? Perfeito. Qual a ideia dessa nossa atividade aqui? Nós temos aí uma lei já promulgada que interfere, que modifica vários pontos da nossa carreira e de outras carreiras. Na verdade, ela modifica boa parte do serviço público, do executivo do serviço público. É uma reforma administrativa no serviço público. Com todos os problemas que isso traz, sem ter um debate com a categoria, com as categorias, sobre o que está acontecendo. Por exemplo, houve uma campanha muito forte de a maioria dos nossos sindicalistas de que essa lei era a lei do RSC. Mas essa não é só a lei do RSC. Essa é a lei do RSC, do PDI, para os perseguidos políticos. É uma lei que tira, que termina, inclusive, um ataque à nossa categoria e expande isso. Por exemplo, o meu cargo de administrador do edifício estava suspenso. Tem uma série de outros cargos que foram terceirizados, que fazem parte de uma política de terceirização do ensino e desse serviço. E, assim, essa lei ela vem fortalecer esse movimento. Aí você diz, mas essa lei traz alguma coisa positiva, traz o RSC. A questão é que nem isso em si está sendo debatido com a categoria. Já está se falando muito, toda a Assembleia de Sindicato, todo mundo fala quando é que sai o decreto, dava para ganhar dinheiro apostando com o pessoal isso. E outra coisa que os sindicatos sempre fazem é junte os documentos. Mas ninguém sabe ainda ao certo quais são os documentos que realmente vão servir para isso, porque não foi regulamentado. A própria regulamentação em si é complicada, porque há vários pontos da lei que são anticonstitucionais. Há pontos legais politicamente ruins e há pontos que, de tão ruins, chegam a ser anticonstitucionais. E, assim, esse debate tem que ser feito com a categoria. Primeiro, para a categoria entender o que vai acontecer com ela, o que vai acontecer nesses próximos 6 meses, 5 anos, 10 anos. Segundo, para a nossa categoria definir, poder tomar de forma consciente as suas decisões políticas. Porque, assim, está uma pressão gigantesca nesse momento para que a categoria pare a mobilização, não escale a mobilização grevista por causa dessa lei. Só que não se coloca realmente o que é. A categoria não tem como definir isso se ela não tiver consciência do que está acontecendo. É a mesma coisa que eu chegar para você e digo, olha, você quer fazer uma cirurgia no coração com fio de aço ou fio de nylon? Aí você vai dizer, não tem como responder. É a mesma situação. A burocracia, por uma série de motivos, chega lá e abre essa discussão e assedia a categoria para que ela aceite isso, só que sem abrir a discussão do que realmente está acontecendo. E o primeiro ponto seria, de forma bem clara, abrir o debate, colocar politicamente o que é cada ponto e o que é tecnicamente também. Porque, por exemplo, limitar a 70%, 75% do orçamento é uma coisa assim, chega a ser anticonstitucional. E como a coisa está indo, politicamente ela é ruim, porque, novamente, ela não permite à categoria ter consciência das suas decisões. Do jeito que ela está sendo posta, a categoria está sendo assediada para tomar uma decisão política que ela não sabe qual a consequência disso. A categoria como um todo, ela não sabe o que é essa lei em si, quais as consequências disso a médio, longo, a curto, médio e longo prazo, e como isso aí vai se desenvolver, inclusive financeiramente, pecuniariamente para a categoria. O próprio CNSC, por exemplo, sobre o RC, reconheceu que a proposta do governo
Só tinha de bom porque organizava os arquivos, organizava o texto. O CNSC foi bem, que é uma órgão ligado ao governo, foi bem claro. Ele colocou, olha, ela limita, essa proposta, ela coloca a discussão, o aceite do RC apenas para os trabalhos extraordinários. Quer dizer, ele não está reconhecendo o saber da categoria no seu dia a dia, naquilo que ele desenvolve por excelência, que é o que a propaganda em si daria. Mas ele está reconhecendo um trabalho extraordinário da categoria. Pouca parte da categoria faz esse trabalho extraordinário. Eu tenho 11 anos de categoria e posso dizer que é algo, principalmente quando você parte da pontuação de especialização em diante, é difícil de você conseguir essa pontuação com os critérios postos. E nas condições que foi colocada, é muito difícil. Acredito que, sei lá, 20%, 30% da categoria no máximo consiga atingir esses parâmetros. E, assim, fora essa limitação da própria estrutura que está sendo posta, tem a limitação ainda orçamentária, o limite orçamentário, tem a limitação do teto dos gastos. Quer dizer, novamente a categoria está sendo forçada a tomar uma posição com base em promessas e sem ter uma consciência, um debate franco por parte dos militantes na categoria com o que está acontecendo, com o que vai acontecer na realidade. É por isso, assim, seria muito interessante a gente primeiro dizer, olha, há uma discussão política aqui, não é só uma lei do RSC, tem vários outros pontos que estão em jogos aqui, fora o RSC. E nem mesmo a categoria sabe direito o que é, não foi nem normatizado ainda. Como é que você fala que a categoria vai ter direito, que vai ter uma situação favorável? Você vê todos os sindicalistas da majoritária da federação colocarem o seguinte ponto, que os aposentados, por exemplo, teriam direito, que já estariam uma série de advogados com as petições prontas. Mas, companheiros, a gente, há pouco, presenciou o STF, um ministro do STF, o Alexandre de Moraes, cassar um acordão do TST. Quer dizer, ele cassou o acordão justificando que o TST não teria poderes para aquilo. Quer dizer, nosso Estado ele não tem uma segurança jurídica. Isso é coisa de meses. Um acordo do TST, o órgão máximo do trabalho, um acordo que mantinha as condições, isso foi no caso dos Correios, o acordão dos Correios. A empresa queria tirar benefícios e os trabalhadores recusaram e o TST manteve o acordo anterior. Aí, assim, o que era legal, o que era certo, o STF, o Alexandre de Moraes foi lá, cassou e os trabalhadores estão no prejuízo. E, assim, a nossa própria categoria, em 2024, fechou um acordo e esse acordo foi rompido. Quer dizer, nós não temos segurança jurídica e não dá para ir para esse preço. Passa a palavra à companheira. Eu queria só pontuar com relação a isso, assim, o problema da gente fazer qualquer tipo de criação, né, legal, criar qualquer lei, regulamentar qualquer direito de uma forma não convencional, vamos dizer assim, que é o que acontece geralmente nos acordos de greve, é o que acontece hoje, é realidade nos IFs, por exemplo, com as tais das 30 horas que lá são realidade, mas não por uma questão legal, né? O problema é esse, juridicamente a gente não fica resguardado, e essa lei especificamente que estão vendendo, como tu colocou, como uma grande conquista da nossa categoria, quando você para estudar ela, você percebe muito que não é bem assim, porque primeiro ela não foi regulamentada até agora, estamos a 100 dias de greve, né? É muito importante
pontuar que isso aqui é uma atividade de greve, né, do Comando Local de Greve, justamente porque a gente entendeu que estão tentando vender que já temos uma grande conquista para considerar o acordo de 2024 praticamente cumprido, 70% cumprido, como ouvimos em algum momento, só porque essa lei foi publicada. Mas, assim, quando a gente para ler, não tem nada aqui garantido, porque não tem nada regulamentado, e o que já é lei, o que já está normatizado, o que já está em vigor desde o dia 30 de março, vamos pontuar assim, tem várias questões problemáticas por cima, né? Essa limitação do teto dos gastos a 75% do orçamento para quem teria direito ao RSC, que aí o RSC já não é o RSC que a gente queria na greve anterior, ele foi completamente deturpado. Então, assim, estamos no momento onde a negociação coletiva é construída e ela pode virar garantia de direitos. Mas se a gente não faz isso de uma forma tranquila, discutida e pensada, se a gente não faz isso de uma forma estudada, a gente pode sim estar jogando contra a gente mesmo, porque é muito fácil manipular nesse sentido, né? E eu sinto que é isso que está acontecendo. Eu queria fazer só uma consideração. A gente está presenciando agora a questão da escala 6 por 1. Foi apresentado a votação do Congresso, na primeira Câmara, na Câmara Baixa, que como uma vitória. Lá, apenas 20 votos se colocaram contrários. Só que nessa questão, a esquerda, no geral, quer dizer, os partidos da esquerda, não mobilizaram a população para isso. Está fazendo uma campanha, mas, por exemplo, não tem manifestação nas ruas, não tem uma mobilização pela redução da jornada de trabalho. Está fazendo apenas campanha parlamentar. E qual é o resultado disso? A gente vê agora, na segunda Câmara, a proposta tendo uma oposição, metade da Câmara já se colocou contra, e criando proposta feita a proposta do 7 por 0. Quer dizer, os poucos direitos que ainda restaram depois da reforma da CLT estão sendo questionados nesse momento. E, assim, o que está sendo posto para a gente é, em vez de uma redução da jornada de trabalho, inclusive, vale salientar, historicamente, a CUT defendia a redução para 35 horas semanais. O que o governo estava propondo era 40 horas, quer dizer, era um rebaixamento de uma reivindicação de uma bandeira de luta da CUT. Fora, além de ser um rebaixamento, fez toda uma campanha que não corresponde com a realidade. No Congresso, pela situação, pela questão eleitoral, ela passou, mas no Senado, o cenário é totalmente diferente. Quer dizer, utilizou a reivindicação dos trabalhadores para se fazer campanha de forma simples e direta. Está fazendo campanha eleitoral com a reivindicação nossa. Mas sem mobilização, sem luta, essa reivindicação não vai se tornar uma realidade. Isso é óbvio. Inclusive, o presidente do Senado não está nem disputando reeleição. Quer dizer, ele pode chegar, ele mesmo, barrar, aí todo mundo coloca a culpa nele e acabou. Termina a eleição, isso aí vai lá e sobrepondo. Sem mobilização, não há como. A FASUBRA, no último IG, convidou justamente a somar nessa mobilização, né? Mas é isso, eu acho que é um cabo de guerra e sempre a gente vai puxando para ver se não perde os direitos 100%, porque o cenário parece que é de desmonte total. Eu queria, Camilo, que tu pontuasse um pouco daquilo que tu estava falando em outro momento, sobre a racionalização e que acontece na lei, né, 15.367, e como isso é um retrocesso ou não para a gente. É uma realidade que vários cargos da nossa categoria, por exemplo, quando as instituições, a maioria não foram feitas, você tinha jardineiro, pedreiro, toda a infraestrutura de que prestava serviço ao órgão, fazia parte do órgão. Eram trabalhadores da educação. E não só o setor meio, como o setor fim, faziam parte da estrutura. E o que acontece? Você tinha, por isso aí,
uma categoria, uma das maiores categorias do país. É uma categoria com mais de 200 mil trabalhadores, o que é um peso político gigantesco. E o que você está fazendo agora? Esse é um processo antigo que vários cargos, principalmente os cargos politicamente mais frágeis, por exemplo, os primeiros cargos que foram atacados foram os cargos nível A, B, os cargos nível C. Por quê? Porque era um pessoal economicamente e tanto na questão da escolaridade como na questão econômica mais frágeis. Então, consequentemente, politicamente mais frágeis. Aí o governo vai lá, quando eu falo isso, a estrutura estatal, a política de neoliberal nesse sentido do Estado, vai lá, ataca esses setores. Isso não é questão de um governo Lula, é questão dos últimos governos aí, desde de FHC. A FHC foi quem começou isso aí, e infelizmente, nenhum dos governos que vieram após isso teve a disposição para tocar nesse ponto. E assim, essa lei, esses cargos antes estavam descontinuados, estavam suspensos, e nos últimos anos, uma boa parte desses cargos não tinham mais concurso. O meu cargo de administrador do edifício, o último concurso dele acho que faz 6 anos, se não estou enganado. Depois disso, encerrou. Ele ficou suspenso. Aí o que acontece? Com essa lei, vários desses cargos, os códigos de vagas deixaram de existir e se tornaram um cargo amplo, que inclusive, dependendo de como for, pode até ser passado para outros setores. Vou estar na gestão do MGI. E isso aí é aprofundar a política do FHC. Na verdade, assim, o FHC ele deu a primeira pancada, ele desgastou a categoria e agora está se oficializando o que a política do FHC, o que o ataque do FHC fez. O FHC foi lá e desmontou a categoria. Falou, esses aqui não pode mais. E não só para desmontar, a gente tem que entender que saúde, educação, são coisas que o Estado só dá sob pressão popular. E assim, eles fizeram isso para tirar da população e não só isso, como também trazer esse setor, esses recursos para o setor privado, que é o que a gente vê hoje aqui. A gente vê na UFB, por exemplo, na época que eu trabalhava na prefeitura, tinha um orçamento de 90 bilhões. Era absurdo. Se você tivesse pessoas do quadro, você teria um serviço de maior qualidade a um custo inferior, pelo menos 30% diretamente inferior. Sobre essa questão da desestruturação da carreira, né? Eu vejo nessa nova lei um novo passo nesse sentido e um passo bem feio, porque poderia ter sido criado um cargo, já que iam jogar um bocado de cargo num cargo amplo, por que não cria esse cargo de 30 horas, já que a gente está numa greve pedindo justamente as 30 horas, né? Por 2 anos esperando um acordo ser cumprido, onde lá tem sim, algumas pessoas dizem, não, lá não tem garantia nenhuma de que vão dar nossas 30 horas. Gente, é muito, muito nítida a leitura do acordo de greve quando fala das 30 horas. Não tem nada que ia ver a viabilidade, como em alguns outros pontos. Não, sobre as 30 horas ficou taxativo, que a gente ia ter as 30 horas implementadas e até agora nada. E aí, pior, cria um novo cargo e esse cargo é de 40 horas. Né? Então, já começa todo troncho. Né? E eu acho que a gente tem que, enquanto servidor que está hoje na ativa, né, eu acho que a gente tem que fazer um esforço mesmo de entender que a mobilização pela continuidade da carreira, da existência da carreira, depende muito da gente, porque o aposentado ele fortalece muito a militância, fortalece muito na hora da greve, e hoje a gente, na UFPB, tem muito isso muito forte, né? Nossas mobilizações sempre tem muito aposentado, e eles estão aí, mesmo sabendo que se a gente só tiver essa regulamentação do RSC e o povo decidir sair da greve, eles vão ficar com um na frente e outro atrás, mas o ativo, ele precisa estar se preocupando com o futuro da carreira,
e também da estrutura da universidade. Eu acho que faz parte do nosso trabalho enquanto servidor, sabe? Sair um pouco da bolha, porque se for para pensar só no nosso umbigo, é melhor ir para a iniciativa privada. A gente é servidor público por algum motivo, e esse motivo é para servir a população brasileira, né? Então, como é que é isso se eu não tento visualizar que, a partir do exercício da minha carreira, a educação pública fica melhor ou pior? Né? Como é que é isso se eu sou a favor de uma terceirização cada vez maior que só precariza? A gente vê isso na prática todos os dias. Os terceirizados não têm nem nome, eles são substituídos, eles não são nem avisados quando vão entrar de férias. Eles não têm direitos básicos, sabe? Então, eu acho que a gente, enquanto servidor ativo, principalmente, precisa muito pensar que nosso trabalho tem um papel político, sim, e a gente tem que, principalmente no momento de greve, usar o nosso tempo para entender o que estão fazendo politicamente com a nossa estrutura de educação pública, não só educação, como saúde também, né? Porque os HUs também estão dentro da nossa estrutura e são um problema sério. Inclusive, acho que isso é uma coisa que a gente tem que depois discutir. Não sei se hoje daria tempo, mas talvez em um outro momento. Essa questão dos RJUs e da greve da EBSER, só aconteceu visivelmente para desestabilizar a greve do RJU, né? Então, isso foi muito delicado e ainda precisamos discutir muito sobre isso. Mas é isso. Vamos em frente. Eu vou pôr aqui alguns comentários que estão rolando. Se alguém quiser fazer fala em vídeo, manda aqui no chat, que aí eu coloco você aqui também, tá? A gente queria muito que outras pessoas viessem também discutir, dizer o que estão achando e trazer suas perspectivas, né? Eu concordo muito que é um cavalo de Troia, infelizmente. Sobre a questão da mobilização, a gente ontem aprovou para amanhã estar mobilizado, né, na entrada do CCHLA, se alguém não viu. Eu acho que é consenso que a gente vai, enquanto comando também, discutir junto da nossa mobilização pelo cumprimento do acordo, a defesa, né, da jornada 6 por 1, do fim da jornada 6 por 1. E amanhã eu acho que começa isso, né? Eu espero que a gente vá conseguindo avançar nesse sentido, porque realmente, nesse contexto, eu entendo que tivemos alguma vitória, sim, no contexto de Câmara que temos, e que eu acho que se a gente fizer pressão, a gente vai conseguir passar no Senado essa proposta e dar mais qualidade de vida a muita gente que precisa, né? Porque a nossa luta, no fim, é por qualidade de vida, né? Não é mais não é por nada, não é para não fazer nada, é só para trabalhar e poder viver além do trabalho um pouquinho, né? E ganhando dignamente, enfim. A luta do trabalhador é sempre por aí, né? Camilo, eu coloquei todos os comentários que estavam aqui, não sei quanto. Até agora ninguém pontuou que quer vir falar. Vamos continuando por aqui, eu e tu. Tá certo. Uma coisa interessante que você falou agora, essa questão dos terceirizados do RJU, né? A nossa política, uma política correta, seria tentar unificar os terceirizados na nossa luta. Inclusive, assim, tem dois pontos que no nosso sindicalismo, se você vai comparar com qualquer outro sindicalismo aí pelo mundo, a gente é muito primitivo. Um é o fato de a gente ter uma federação. A gente tem, o que o certo seria ter um sindicato nacional. Você tem, assim,
O ideal seria um sindicato para a educação, mas você tem uma divisão territorial e tem uma divisão por trabalho, por função. É como se você fosse da GM, metalúrgico, e além de dividir por território, ainda dividisse por função. Você tem o soldador, o, o montador, o cara que faz borracheiro. Assim, é um negócio muito primitivo. O ideal, nesse sentido, é que o nosso sindicato, primeiro, fosse nacional, e segundo, que ele unificasse todos. É ruim, inclusive, para a gente não haver uma disputa sobre em torno dos terceirizados. O ideal seria que os sindicatos nossos tivessem essa disputa política para unificar os terceirizados da nossa categoria. E não há isso. Por isso que é tão fácil também é tão fácil para o governo não, o Estado, porque não é uma coisa de um governo, é uma coisa do Estado, colocar essa política contra a categoria. Porque é muito dividida, a organização é muito primitiva nesse sentido. Se fala muito em democracia na Fazubra, mas, assim, a própria forma como está estruturada é ruim. Não dá para... Quando eu escuto democracia, o básico seria, ser democrático seria permitir que os interesses da categoria, da maioria, fossem atendidos. Mas a forma que é estruturada as nossas entidades, isso aí é inviável. E é tudo por uma questão econômica. O pessoal, por uma questão de gerir os recursos, divide ao máximo para ter um quião. É uma política, infelizmente, do momento que a gente está vivendo de refluxo do movimento. E é uma coisa que a gente tem que lutar para superar. Porque, assim, dividido por território, dividido por função, a gente não vai chegar muito longe. E a gente vê aqui em vários locais que há uma pressão muito grande para dividir. E isso é uma política assim, muito ruim, no geral. Eu falei antes aqui da CUT. Foi algo que aconteceu com a CUT, com as centrais sindicais, e que acaba sendo uma política sendo exportada para todas as categorias. E deveria ser o contrário, em vez de dividir, a gente deveria estar unificando. Principalmente nesse momento em que a gente tem a economia lá antes era uma coisa mais local. Hoje a economia é uma questão mundial. Você tem, de um lado, um setor super, os bancos, um setor super mundial, super forte, e do outro, as categorias dos trabalhadores cada vez mais divididas. Por isso que as nossas greves hoje estão também, tem tão pouco embate, porque a gente está fragilizado nesse sentido. Tem que haver uma discussão, tem que haver uma iniciativa política para mudar isso. Camilo, Rose estava colocando aqui para a gente, provocando para a gente explicar um pouco a lei, porque poucos servidores sabem o que é, né? Eu acho que é a nossa deixa para a gente ir trazendo alguns pontos mais técnicos, né? Exato. Ai, Suzana está se oferecendo aqui, eu quero. Vou chamar aqui Suzana, só um minuto, pessoal. Eu me despeço. Camilo vai fazendo a tua fala inicialmente enquanto ela chega. Eu acho o seguinte, a questão técnica. O ideal é ter uma visão política do que está acontecendo. Acho que o celular está vibrando, Camilo. E a questão técnica que a gente teria que ter era o seguinte, era discutir o que realmente é. Porque, assim, o que é a lei? Você diz que uma lei é boa, mas ela tem que pedir. Ela tem... a categoria, ela tem que pesar, nesse momento, isso é de forma coletiva, os pontos negativos e o que seria positivo. Por exemplo, se o governo diz que vai permitir uma gratificação nova que só abrange um pedaço da categoria, eu digo é positivo. Qualquer dinheiro, qualquer coisa objetiva no bolso da categoria é positivo. A questão é, o que a gente vai dar em troca disso? Porque se você acaba uma greve, uma mobilização grande por algo pequeno, não é justo, entendeu? Na troca. O que a gente teria que fazer é ter consciência dos pontos positivos e negativos para poder, aí sim, pesar
e dizer, olha, desculpe, governo, mas não está sendo justo. Coloca mais dinheiro aí que a gente negocia. Porque senão não é uma negociação de verdade. Se a gente não mobiliza, a gente não está negociando de verdade. Se a gente mobiliza, mas não tem consciência do que está sendo negociado, também não é uma negociação real, é um teatro nesse sentido. Eu Ei, teria que nesse dizer, olha, sentido, o desculpa. RC ele vai facilitar o ingresso ao IQ, mas do jeito que ele está aqui, só 20% da categoria vai ter aqui. Os critérios são esses. Aí a categoria tem que dizer, olha, vale a pena o que a gente está abrindo mão por isso? A categoria tem que tomar essa decisão de forma consciente. E para isso, então, a política aberta com ela. Tem que dizer, olha, o RC tem esse ponto, tem o RC que não foi regulamentado até o momento, tem esses pontos ruins, segundo o próprio CNSC, tem o PDI, tem a criação dos cargos amplos, tem essas vagas, esses 16 mil cotas de vagas que estão saindo do MEC e estão indo para a gestão do MGI. Quer dizer, tem vários pontos que teriam que ser discutidos um a um para a gente pesar. E aí, daí sim a gente dizer, olha, isso foi uma coisa boa, foi uma coisa ruim, a gente vai aceitar agora e vai preparar uma mobilização depois, a gente vai reclamar agora, porque senão não tem como a categoria definir isso, entendeu? Eu acho que é delicado um dos pontos mais delicados desse momento, que não só tem um, que a gente está vivendo de greve, é essa não negociação formal. O que apresentaram para a gente como uma mesa de negociação não tinha um ministro, não tinha o MGI. Tivemos uma audiência pública que foi colocada como um grande avanço, porque ia abrir portas para a categoria negociar, mas o MGI só disse: não temos o que negociar com vocês. Isso depois de quase 3 meses de greve, sabe? Depois de 2 anos dizendo que não está bom do jeito que está. Então, eu fico bem pesarosa e preocupada também nesse sentido de que colocam no nosso colo, que é o lado mais frágil da discussão, da negociação, colocam no nosso colo uma bomba que não é nossa, não é a gente que está querendo ficar mais de 100 dias de greve. A gente queria estar trabalhando. Eu estou com saudade da minha rotina, estou com saudade de viver o meu trabalho e não ter que lutar por meus direitos para que eles não sejam diminuídos ano a ano, né? E de lutar pelos direitos dos aposentados, porque um dia, se Deus quiser, vou ser aposentada, né? Espero sobreviver até lá e que tenha aposentadoria até lá. Então, a gente não é culpa da gente. Estamos pedindo para negociar faz mais de 2 anos, então não vem com essa de que porque vocês querem segurar essa greve até a eleição. Não, ninguém quer segurar nada, a gente só quer o mínimo de respeito, quer chama pelo menos a gente para sentar numa mesa de verdade, sem dizer que uma ata que não tem nem o nome do ministro é alguma coisa de positivo, porque na última rodada de Assembleia foi isso que a gente viveu. A gente teve que votar se uma ata do MEC que não tinha o ministro presente e que tinha um bocado de promessa de criação de novos GTs, quando a gente já tem GTs não funcionando há 2 anos, a gente teve que votar se aquilo era legal ou não, se aquilo era continuidade das negociações, sabe? Tem hora que eu me sinto bem uma palhacinha, assim. É, apesar de que Camilo se recusa a ser colocado nesse papel, tem hora que eu não acho que tenha como a gente fugir desse papel sendo TAI. É, assim, a gente está sendo forçado a esse papel, né? O ruim é isso. E a grande questão é, nós estamos sendo forçados e há uma parte dos nossos sindicalistas que falam que é uma coisa boa. A grande questão era essa, se o governo vai fazer esse algo com ele, teria que ser aberto. O que eu mais quero nesse momento é uma clareza, uma franqueza, que as partes sejam francas no que está acontecendo, porque aí sim a categoria pode dizer, não, o que a gente consegue no momento é isso, vamos aceitar isso ou não vamos, né? E essa é a discussão que deveria ter tido.
além de ter a mobilização básica, porque, assim, o governo, com toda a questão política que está tendo, com toda a confusão, com tudo que está acontecendo, o governo não negociou conosco até o momento, porque não há um enfrentamento real. Quando a gente teve, os dias que estive no comando de greve, foram 11 dias. A gente teve 4 atividades externas. E dessas atividades, uma, a gente foi diluído na marcha dos indígenas, na marcha, a marcha que estava acontecendo em Brasília, e assim, a nossa categoria foi apoiar com números, mas não apareceu com nome, não deu um apoio político da categoria atividade, quer dizer, os tais estavam lá, mas a categoria tais não estava politicamente. Não foi uma atividade real. E todas as outras que houveram, não foi algo para enfrentar. Não há uma discussão, por exemplo, aqui, greve anterior, com todo o problema que houve na greve da UFB, teve um carro de som. Teve, a gente com toda a discussão que houve, toda a sabotagem, a gente fechou os portões. Havia uma iniciativa de enfrentar. Nesse momento não há nada. As direções, no geral, estão fazendo de tudo para que não haja um enfrentamento real. E esse é o grande problema. Não dá para a gente negociar se a gente não mobilizar. A gente tem uma tendência à mobilização muito forte. A gente viu isso na primeira assembleia que decretou o início da greve, sem convocação, sem nada. Tinham bem mais de 100 servidores lá, tinha um número considerável de servidores, acho que pelo menos de 200. E assim, há tendência à mobilização, mas essa mobilização ela não se efetiva por causa da política que está sendo, da confusão política que há. E esse é um problema. Companheira Lívia está por aí? Tá. Passo a palavra. Não tivemos, Suzana. Estou adicionando aqui Suzana, que está chegando. Tá chegando. Gente, esses Eu, computadores vêm com tampas na câmera, né? Eu tinha esquecido. Boa tarde, pessoal. Uma companheira nossa estava pedindo para a gente começar a introduzir um pouco a lei, né? Porque a gente está aqui falando das problemáticas, né? Do que a gente discorda, mas a gente precisa, né? Começar a fazer uma exposição da lei. Então, o que acontece? A lei 15.367, que já foi alguns projetos de lei que foram mudadas, né? Boa tarde, Glauco. Que foram modificados para. Eu não sei por quê, na verdade, não foi apenas um projeto de lei, né, que virou essa lei. Foram projetos de lei que, às vezes, foram se substituindo um por outro para tirar algumas coisas, né, e acabou, né, culminou na aprovação dessa lei esse ano. E eu sou da opinião que ela não deveria ter sido sancionada. Por que eu sou da opinião que ela não deveria ter sido sancionada e por que eu falei aqui nos comentários um pouquinho mais cedo que essa lei é um cavalo de Troia? Porque a gente está recebendo essa lei, a gente recebeu, pelo menos aqui, né, na UFPB, a gente recebeu a propaganda dessa lei como se ela fosse a lei do RSC. O nome, o apelido dessa lei, pelo menos aqui no âmbito da UFPB, é lei do RSC. O RSC é uma conquista, é um direito pelo qual nós lutamos faz tempo, né? Na greve passada nos foi prometido, né? Cometemos esse terrível erro, cometemos não, porque eu fui contra, né? Foi cometido esse terrível erro, devido ao desgaste da greve também, de aceitar o acordo com promessas, né? De GT, promessas de estudo, enfim. E o RSC foi só uma promessa do acordo de greve, né? E o que nós o que nós temos apresentado por essa lei agora, por RFC, né, é uma forma de você alcançar o percentual do incentivo à qualificação sem ter o diploma. Né? É você ganhar como mestre, por exemplo, sem ter o diploma de mestre, comprovando, né, comprovando participação, comprovando e trabalho.
né, comprovando por fazer coisas além da sua função, do seu trabalho, que você tem a contribuir com a instituição, tal qual um mestre diplomado. Na minha opinião, por exemplo, isso deveria ser por uma comprovação de saberes, né? Se você, ao virar mestre, você recebe um diploma, você estudou para receber aquilo, né? Você é uma pós-graduação, então você deveria mostrar que você é competente, tal qual um mestre, para contribuir para o trabalho. Mas, enfim, é assim que funciona, é assim que está disposto. Dessa forma, estou só introduzindo um pouquinho o RSC, que de fato é uma parte da lei. Mas dessa forma, quem é doutor não, não ganha nada com o RSC, assim como não ganha mais nada com o IQ, né? Ganhou o último ali, o último IQ, não tem para onde você se graduar após o doutorado, né? A gente sabe que o estágio pós-doutoral é um estágio, não é uma graduação, uma pós-graduação. Então, não existe diploma de pós-doutor, nem esse título existe, né? Então, o doutor não pode comprovar que continuou estudando, adquiriu mais saberes e mais competências para adicionar ao trabalho que oferece, né, a UFPB, a universidade, enfim, a instituição de ensino, e ser remunerado melhor dessa forma. E o pessoal, às vezes, acha que isso é absurdo, né, que o doutor já ganha mais do que, já ganha o teto, né, então não tem mais para onde ele se graduar, então para que ele vai ganhar mais? Os docentes têm mais de um estágio, quando eles obtêm doutorado, né? Eles têm, acho que eles têm ainda dois níveis, o nível titular, que é o último, você tem que ter doutorado para ter ele, mas o 7, o 700, que é professor auxiliar, assistente, associado, acho que é o associado, também você precisa ter doutorado. Ou seja, quando o docente faz o doutorado dele, ele pode evoluir mais algumas vezes na carreira, não apenas mais uma vez, né? Então, bem, a gente já tem esse RSC no formato que não inclusivo, justamente, do álcool é doutor, e ele não vai ser contemplado, porque ele não existe um diploma acima de doutor. Quando o RSC poderia, já que ele é um reconhecimento de saberes e competências, e não de diplomas, graduações, né, por exemplo, ele poderia ser uma coisa mais ampla, que a gente pudesse estar estudando até mais alguns níveis, né, além do doutorado, e está comprovando ali que está se atualizando, que está apresentando ali um trabalho mais completo, né, para a nossa instituição. Porém, além de ter sido o texto do RSC ter sido neste teor, né, de substituir, da pessoa alcançar o IQ sem ter o diploma, fora do âmbito da regulamentação do RSC, que eu também não sei, a gente não sabe nem quais são os documentos que poderão ser apresentados, né, quem vai conseguir o RSC. Fora disso, a lei tem mais 24 pontos. Então, a Lei 15.367, ela institui o RSC, mas, ao mesmo tempo, ela reajusta a remuneração de cargo, ela cria carreiras, ela reajusta, ela altera cargos que ficarão vagos, ela volta com um programa de desligamento voluntário de apenas de uma carreira, né? Nós não temos, como estava falando, né? Então não sabe nem o que é que vai pontuar na RSC. Lívia está falando aí que a gente não tem acesso ao decreto, né? Que hoje, teoricamente, regulamentaria a lei no âmbito do RSC. A gente não tem decreto que regulamenta essa lei em nenhum âmbito. Então, assim, também fala sobre gratificação temporária para execução de atividades técnicas administrativas, quer dizer, é um servidor que vai poder sair onde ele está para uma outra, fora do trabalho dele, prestar um apoio, uma atividade técnica por fora e receber por isso. Tem também o ajuste na escala de trabalho. Então, que seria o que contemplaria o nosso pedido de 30 horas para todos, né? Mas aí, dentro desses 25 pontos, na minha opinião, o mais importante para a gente
seria as 30 horas e o RSC, né? Que é o que tem mais sido falado sobre, né? Além do RSC de sair nesse modelo de não contemplar os doutores de forma que ele poderia contemplar, de não contemplar aposentados, de não contemplar todas as problemáticas que a gente está falando, não contemplar quem está em estágio probatório, tudo isso, quando ele trata das 30 horas, ele trata no modo de flexibilização. E a gente já tem. O que entra nessa lei sobre 30 horas, sobre divisão de turno, é o que a gente já tem a nível da universidade aprovado, que é aquela flexibilização que não atende a todo mundo. Então, não é 30 horas para todos. Não atende todo mundo e não chega a atender metade da universidade, eu acredito, porque eu, pelo menos, eu acho que eu só trabalhei, eu trabalhei em vários setores da universidade, eu estou no meu 15º ano de serviço público federal. E eu trabalhei em mais setores que não atendem ao público externo, né? Do que, eu acho que é público externo que tá na lei, do que setores que atendem. Então, assim, não é 30 horas para todos, não é o que a gente pediu. Né? E como a gente vê pela amplitude de temas abordados, né, são 25 nessa lei, é por isso que a gente chama ela de reforma administrativa, porque ela mexe com várias questões relacionadas ao serviço público federal, e essas questões, muitas horas já, exatamente, não é o que tem nessa lei, né? Então, é dessa forma que a gente fala, que é um cavalo de Troia, que está sendo uma reforma administrativa, porque o carro-chefe dessa lei, o que foi propagandeado, foi o RSC. É a lei do RSC, é a lei que nos vai dar o direito de conseguir o RSC. Mas de que forma? Né? Não temos altamente excludente e ainda nem temos regulamentação acerca disso. Então, é nesse sentido que a gente fala que a lei é um cavalo de Troia. Essa questão, né, das 30 horas já. Poxa, eu esqueci o que eu ia falar. Enquanto Enfim, tu lembra. nem foi. Quer Ela continuar? nem foi propagandeada, porque justamente o que tem na lei para a gente em 30 horas não é para todos. Né? É o que a gente já tem a nível de Universidade Federal da Sim, Paraíba. muito importante a gente discutir isso, assim, porque estão tentando também propagandear que flexibilização é igual a 30 horas para todos, né? E é isso. Esta lei teria a oportunidade de finalmente regulamentar as nossas 30 horas para todos, e o que estão fazendo é justamente jogar uma flexibilização para enfraquecer, para alguns, que atinge só alguns, para enfraquecer a pauta das 30 horas e criando um cargo de 40 horas. É absurdo em cima de absurdo, assim, para mim. Na verdade, o teor excludente dessa lei, ele funciona justamente para enfraquecer a nossa categoria. Porque eu nunca vi tanta farinha pouca, meu pirão primeiro, tanto discurso de farinha pouca, meu pirão primeiro, como eu estou vendo nessa greve. Porque o que está acontecendo? Com o RSC ainda não regulamentado, ou seja, sem nem saber quem é que vai ter acesso, quem vai ter direito ao RSC, a propaganda é que finalmente teremos direito ao RSC. E aí, quando a gente vem e fala, não vai pegar quem está no estado probatório, não vai pegar aposentado, porque aposentado não ganhou nada ainda direito depois dessa greve de 2024. Né? Quando a gente fala o quão excludente é esse RSC, as pessoas estão lá preocupadas em qual é o documento que eu vou precisar entregar para eu conseguir o meu RSC, porque só vai pegar 75% do Serviço Público Federal. Então, assim, do Executivo, né? Então, assim, deixei passar o meu logo, porque vai que eu não consigo juntar meus papéis e 75% do pessoal consegue e eu fico de fora. E outra coisa, quem é que define, né? É quem chega primeiro? Não tem escrito isso em canto nenhum. Quem define quem vai ganhar o tal do RSC? Não é tem escrito que é quem 75%. chega primeiro com sua pastinha. Exatamente. Então, assim, a gente está recebendo muita propaganda dessa lei como se ela fosse de benefício para a classe,
E ela não é, ela é uma reforma administrativa que está trazendo aí o direito ao RSC para não sei quantas pessoas, não sei em que situação, porque a gente já viu que vão ser pedidos situações de assim de exceder o nosso cargo, né? Situações de você trabalhar em gestão. Então, nem quem é de vocês está trabalhando no cargo de gestão, entendeu? Sobre essa questão da gestão, a lei tem um ponto que eu acho que é bem delicado, que é no artigo 12D, ela premia especificamente pessoas que geralmente estão na gestão. Ou seja, além de tudo, o RSC inicialmente, para quem não estava na discussão lá na outra greve, e antes disso até, que é uma discussão, uma pauta histórica, né? Era inicialmente a ideia era valorizar os servidores que deram a vida aqui e que às vezes não tiveram oportunidade de fazer uma formação, a progressão formalmente pelo IQ, e aí a ideia era reconhecer esses saberes que eles têm construídos dentro da universidade a partir do seu exercício laboral e suas competências. E aí hoje o que é que a gente tem? Um novo IQ todo esquisito, Frankenstein, né? E esse é um dos pontos que eu queria frisar. Quem está na gestão, geralmente, está chefiando outros tais. Então, é essa pessoa que talvez, se essa regulamentação sair, talvez ela que vai ganhar. Não é quem está na base. Não É uma é. pessoa que, às vezes, já está recebendo algum incentivo, já está recebendo benefícios, Já. o contrato já está com quase Geralmente tem uma 5 mais ainda gratificação, que o né? nosso. Pois é, então, é nesse sentido que eu estou falando que essa lei, ela funciona bastante, eu não estou falando de intenção nenhuma de ninguém, estou falando que ela funciona bastante para segregar a gente. Porque quem já está nos cargos de gestão, quem já está recebendo sua gratificação, quem já tem seu network feito a nível de universidade, vai é quem está na fila assim, né, mais próximo pelo que a lei coloca, porque novamente não tem regulamentação ainda, de conseguir o RSC. Se você deu a sua vida nessa universidade, você fez todos os cursos que eles ofereceram, você trabalhou assim muito, você aprendeu demais, aprendeu em vários setores. Hoje você é especialista nisso, nisso, naquilo, porque você trabalhou muito naqueles setores sobre esse assunto, se especializou, estudou lei, tudo. E você não teve um cargo de gestão, porque é o que acontece muito com a gente dá nosso sangue para essa universidade e nem às vezes o documento que a gente fez, a gente assina. Quem assina é a chefia. Eu sei disso que eu já participei de criação de resolução e meu nome não está lá, entendeu? Mas quem sabia do assunto para criar essa resolução era eu mais duas pessoas. Saiu com o nome de quem? Do pró-reitor. Então, assim, eu não tenho como comprovar. Não tive nem portaria. Foi um negócio que a gente se juntou porque a gente sabia e a gente fez uma resolução. Então, assim, quem deu o seu sangue para a universidade, quem participou de tudo que pude participar, como eu faço, eu sempre quero fazer um curso novo, eu sempre quero ser a pessoa que vai aprender a fazer uma coisa nova no setor, não vai ter direito ao RSC. E às vezes uma pessoa que está ali num consumo, às vezes uma pessoa que está num cargo de gestão porque é amigo do chefe e não está fazendo nada mais, vai conseguir o RSC na sua frente. Isso funciona muito para separar a gente. Quem já tem seus padrinhos, quem já tem seu conhecimento, muito vai ficar ainda melhor na carreira, né? E quem trabalhou muito, mas nunca teve ali o papel, né? Nunca teve ali mandando nos outros, nunca foi amigo de docente, vai ter uma chance muito menor, então vai ficar pior, né? Vai distanciar mais. Essa lei funciona para distanciar mais. Quem vai conseguir as 30 horas de quem não vai conseguir, quem vai conseguir o RSC de quem não vai conseguir. Então, esses não são direitos coletivos. Esses são direitos para alguns. E aí a gente vai acabar criando, né, uma coisa que a gente já está vendo nessa greve, é muita gente que não está querendo participar da greve porque vai estar acreditando que vai ter acesso ao RSC. Gente que não está participando da greve porque já tem 30 horas por algum motivo. Eu já tenho 30 horas porque eu sou uma pessoa com deficiência. PGD. PGD, entendeu? Mas, assim, são pessoas que, então, não precisa bater ponto, né? Então, 30 horas não faz diferença para quem está no Eu acho PGD, que né? fica mais difícil a cada greve que passa, porque toda vida, a impressão que dá é que toda vida que a gente pede uma coisa que vai dar mais qualidade de vida ou garantia de direito para a gente, inventam uma coisa
um pouco parecida e que segrega um pouco mais a categoria, sabe? A sensação é sempre essa. Então, assim, porque depois desse PGD, é notório que é mais difícil mobilizar, né? Mas não é porque você está em PGD que seus direitos não estão numa mesa rasteira de negociação. Não é porque o seu setor tem um acordo de funcionar 6 horas todo mundo que isso é um direito garantido seu. Não é. No dia que o diretor, o chefe, o presidente do seu setor, o coordenador, resolver que não vai ter mais esse acordo de 6 horas corridas, eles não vão ter mais direito. Então, assim, isso que algumas pessoas têm, às vezes, é uma concessão. Eu tenho uma concessão, minha concessão acaba próximo ano. E eu tenho uma deficiência que não vai se curar nunca. E eu tenho 2 anos de concessão para trabalhar 6 horas seguidas. Então, isso não é um direito adquirido meu. Isso é uma concessão. A universidade está me dando porque quis. Porque também negaram quando eu pedi. Eu tive que recorrer, enfim. Né? Então, a gente pensa que tem, às vezes, alguns direitos, ou que vai poder acessar alguns direitos com a publicação dessa lei, que às vezes a gente nem vai poder acessar e às vezes nem são direitos. Né? São coisas que vão ter acesso apenas uma parte do serviço. Então, essa parte já não quer fazer greve porque acha que tem uma coisa garantida. E aí, a outra parte, o pessoal do PGD já não quer fazer greve porque para eles não importa 30 horas. Então, assim, a gente precisa entender que, independentemente do que você vai ter acesso, do que você não vai ter acesso com a criação dessa lei, ela não é de todo mundo. Então, a gente está no sindicato por quê? Porque a gente, como coletivo, né, de pessoas, como servidores sindicalizados, a gente precisa de alguém, a gente precisa se unir como um grupo para fazer valer nossos direitos, né? Como todo mundo sabe, a gente nunca ganhou nada, nem o CLT, nem trabalhador de lugar nenhum, que não fosse através de luta, né? Então, a luta, ela é coletiva. A gente lutar, está sendo difícil nessa greve, lutar com 10, 15 pessoas do nosso lado, entendeu? E todas as outras pessoas não querendo participar porque acham que vão ter um direito, porque tem uma concessão que acreditam que é direito. Então, por mais que você ganhe, acredite que vai ganhar ou ganhe alguma coisa com essa lei, boa parte da categoria não vai ganhar. Isso, então, nos enfraquece de forma palpável. Né? Isso nos enfraquece enquanto categoria. Então, futuramente, se você está ok com essa greve, não, essa greve não é para mim, não. Ou então, por isso eu não vou participar. Ou então, eu já tenho as coisas que a greve vai trazer para mim. Ou então, estou satisfeito com a lei. Para mim, o RSC vai funcionar, eu tenho tudo já, vou fazer meus pontos, vou ganhar meu RSC. Quando você precisar lutar novamente por uma outra questão, a sua categoria vai estar enfraquecida. Porque você teve acesso àquilo, mas a grande parte do resto da categoria não vai ter, não teve. Então, isso nos segrega, isso cria um sistema de castas dentro da nossa categoria, que, embora enorme, embora importantíssima, principalmente nesse governo, né, nos governos de esquerda que têm priorizado a educação, não consegue fazer a pressão necessária no governo, nem nas maiores greves, para sair com o que a gente pede. A gente tem que negociar, né, para sair com metade do que a gente pediu, e uma parte ainda é só promessa. Então, vocês imaginem, com uma greve como foi a de 2024, a gente não conseguiu fazer valer o nosso acordo de greve. A gente está tendo que entrar na greve de novo esse ano para pedir que o acordo da greve passada seja cumprido. Essa é a maior categoria do Executivo Federal. Essa é a categoria prioritária do governo, ciência e educação. Quer dizer, nós unidos ainda não somos suficientes. Não fomos na greve passada o suficiente. Imagine nós segregados. Imagine metade de nós. Só. Imagina a gente brigando entre a gente por direitos que cada um quer o seu. Não tem ninguém aqui, né? Não sobra nada. Inclusive, sobre não sobrar nada, um ponto que eu queria destacar sobre essa bonita dessa lei é o artigo 83, que fala da extinção de vários cargos, né? E aí esses cargos são extintos e lá no anexo 7
são transformados em cargos efetivos da nova carreira de analista do técnico, né? 40 horas. Maravilhosa. E aí, ou seja, tcharam, além do RSC, também tem extinção de cargo, viu, gente? Não fique desavisado, não. Estamos aqui gritando. O Daniel, ele trouxe... Eu vou pôr aqui... Eu botei o comentário enquanto tu estava falando, mas ele trouxe uma questão que eu acho importante a gente falar também sobre... Eu vou botar de novo aqui, que ele traz parabéns pela sobriedade, mas o golpe começou há muito tempo. Procurem o relatório final do grupo de trabalho da resolução CNS número 4 de 2024. Vejam a página 47. Aí ele pôs aqui. Obrigada, Daniel. Era muito isso que a gente queria com esse espaço hoje. Representante do MGI chamou a atenção para a orientação do órgão central CIPEC, que recomenda em reestruturação de carreiras a valorização do vencimento básico em vez da concessão de gratificações. E aí continua, ressaltando a importância de refletir sobre a possibilidade de incorporar o valor equivalente ao RSC no vencimento básico, de modo também a beneficiar os aposentados. Aí as lideranças decidiram a revelia da categoria, só para variar, que o orçamento seria investido num RSC excludente, né? Se fosse para todos, daria uns 7% para cada um, excluindo 2/3 da categoria, dá 21% para cada grupo. Mas aí tira 25% desse grupo, não explora nada. Porque, né? Regulamentação que é bom não tem. E eu fico me perguntando de verdade como é que a gente vai sair dessa greve, mas estamos aqui discutindo para pensar, né? Vamos cutucando e se mexendo que... Olha, Glauco descobriu o cargo dele vedado. Parabéns, Glauco, você foi contemplado. A gente tem... Eu queria destacar que o governo federal ele lançou essa cartilha de orientações. Depois eu vou pôr o link na descrição da live, sobre essa nova carreira, tá? É uma cartilha longa, mas eu acho que para os próximos debates a gente pode trazer um pouco ela. Tem umas 8 páginas, tá? Mas a gente está tentando levantar toda a documentação que já está publicada sobre isso. Acho que inicialmente é um documento importante da gente ler, né? Além do que Camilo já colocou antes, que é essa leitura do documento da CNSC no dia 6 de abril, que aí fala justamente da história de organizar o texto do acordo como um dos avanços, que é uma coisa que Camilo sempre pontua. Eu vou pôr todos esses documentos no link depois, tá? E vou pôr também o e-mail da gente aqui, que aí Daniel está pedindo para ele enviar esse documento também. Vamos tentar compilar isso numa pasta, para que todo mundo possa ir estudando, porque é isso, gente, a gente precisa muito se orientar para o que está rolando e discutir cada vez mais. A ideia desse debate é semanal, tá? Se semana que vem alguém tiver um pouco mais confortável e quiser se preparar para vir falar, acho que é muito rico. Quanto mais gente vier trazer a sua leitura, né? Sobre o que está vendo. Experiências, às vezes, como você é da área de hospital, então você tem um interesse diferente da gente, então você tem uma visão diferente de uma parte da lei que a gente não entende tão bem assim, como o regime de escalas, né? Eu queria só enfatizar também que no boletim, é antigo, mas é o atual, de greve, o número 3, tem toda a legislação a nível nacional, né, e tudo que é pertinente, também a nível do UFPB, né, o que é pertinente a essa lei, né, tá tudo lá no boletim, a gente pode colocar também nesse compilado, né, disponibilizar o boletim também, porque a gente fez esse boletim justamente para ajudar a gente a se situar, né, então lá tem um resumozinho assim, da legislação nacional desde o começo da greve, que tem
que é importante a gente saber, que é importante a gente ler. Eu queria pontuar alguns cargos que estão no anexo 3, que aí viram o tal do analista técnico executivo, que tem muita gente que tá de nível superior e está por fora de que está sendo atingido com essa lei, né? Eu acho que é importante. Olha, administração e planejamento B, administração de planejamento C, administrador 1, 2, administrador de empresa, analista de administração 2, 3, 4, analista técnico administrativo, que é um cargo que tem muita gente, né? Arquivista, bibliotecário documentalista, biblioteconomista, contador, técnico de nível superior, técnico em assuntos educacionais, técnico em comunicação social. Essa galera toda tá virando analista técnico executivo. E aí tem várias implicações que não vai dar para a gente trazer só hoje, mas uma das que saltam mais aos olhos é que você, técnico em comunicação social, por exemplo, fica dentro de um plano de classificação de cargos, enquanto o administrador vai para um plano especial de cargos do Departamento da Polícia Federal. Como isso acontece na prática, a gente está para entender ainda, que aí é o anexo 7, que ele traz essa dança de como é que fica cada cargo em cada grupo. Os anexos dessa lei são bem delicados e a gente precisa se debruçar bastante sobre eles. Esses são os pontos que eu, de primeiro, já queria trazer, porque eu acho que vai chamar muita gente para essa nossa luta, porque tem gente que tá de nível superior e não está muito sabendo que está sendo contemplado disso aqui, a não ser com uma possível gratificação a nível de mestrado ou doutorado, né? Como o povo tem vendido. Eu vou chamar Clay. Tá pronta, Clay. Clay tem uma visão bem interessante, é bibliotecária, né? Uma dessas atingidas por esse anexo que eu estava lendo aqui agora, e tem ajudado muita gente, né, nas construções do comando, e eu acho que pode contribuir muito conosco. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde, mas assim, a minha fala nesse momento, até porque nós teremos, esse é o primeiro debate, e nós reforçamos a importância desse enfrentamento, né, com a categoria, e a força que virá, né, é em coletivo, é coletividade, né? Nós reforçamos a importância da categoria UFPB, os tais UFPB, para nós compreendermos essa discussão, o que está sendo retirado de nós, e como é que nós podemos encontrar estratégias para combater toda essa... que a gente, às vezes, fica com receio, mas é uma deforma administrativa, que nós não estamos nominando de PEC 32, mas ela está inserida nessa lei 15.367. Então, eu também parabenizo os colegas que estão aqui, e, mais uma vez, assim, eu coloco que amanhã nós temos atividade, as atividades do CLG, elas só diríamos assim, elas se materializam quando tem servidores. Sim. E nos nossos processos de mobilização, em muitos momentos nós encontramos os servidores nos setores dizendo que procuram os espaços, né, do sindicato, e quando lá se direcionam, infelizmente encontram informações que vão precisar repor essas horas, mas assim, que fique bem forte para a gente. Infelizmente, com essa lei, se nesse momento nós não nos unirmos, talvez nós não teremos um próximo momento em que, no final de uma greve, a gente possa negociar, né, a frequência da gente e termos esse direito assegurado, porque tem ampliação de contratações nessa lei. Por exemplo, uma dessas vai impactar a minha carreira. Eu tenho chamado a minha categoria para a gente discutir, porque por hora nós temos a lei, mas talvez a gente consiga encontrar estratégias antes que venha uma regulamentação, antes que venha
diríamos assim, um engessamento ainda maior do que nós temos enquanto direito até o momento, né? E aí, assim, eu fico muito, muito grata também, porque eu estou, nesse momento, no CLG aqui na UFPB, com um grupo de jovens, né? Assim, são mulheres e homens também muito fortalecidos, muito conhecedores dos seus direitos e que estão me ensinando muito nesse processo quão é necessário lutarmos e reivindicarmos que esse cumprimento do acordo de greve ele se faça de forma integral, né? E quando eu vejo aqui também outros servidores vindo buscar também informação, eu vejo quão necessária é essa discussão, quão necessária é a gente esclarecer, fazer esse processo de fortalecimento da categoria. E aí não somos só nós que estamos falando que é uma reforma administrativa a partir da Lei 15.367. Nós temos tido outras matérias. Por exemplo, eu vou falar agora para vocês, assim, eu agradeço porque as explanações dos outros colegas, assim, do Camilo, da Lívia, da Suzana, são muito fortes, e eu trago também nessa contribuição, né, uma dessas matérias que vem falando, que é a da federação. Lívia, tu podes compartilhar aqui, por gentileza? Lívia, tá aí pertinho? Pronto, que é essa matéria aqui das FINASPS, que é uma matéria uma matéria que é da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência, Assistência Social e Anvisa. É uma matéria que eles encaminharam um ofício para a ministra Esther, no dia 29/5, em que eles estão solicitando esclarecimento e que sejam também providenciados esclarecimentos sobre quais são os efeitos dessa lei, né, especialmente em relação ao enquadramento dos servidores da carreira de analistas técnicos do Poder Executivo Federal, porque, como o Lívia também, os meninos já explanaram um pouco sobre isso, com a criação dessa nova carreira, né, dos ATS, tem várias alterações que estão sendo promovidas, e aí eles querem, por exemplo, um esclarecimento, como é que vai ficar uma gratificação de desempenho de atividades. Aí depois tem uma outra gratificação, que vai ser uma gratificação chamada temporária de execução e apoio a atividades técnicas e administrativas. E aí eles vão dizendo nessa matéria, é uma das, porque tem saído várias matérias que estão chamando essa lei de reforma administrativa. E aí eles, até porque nessa lei, a FENASPS, ela diz que essa lei ela tem emendas e ela alertava as demais entidades para os riscos e as inconsistências que estão propostas nessa lei. Em uma análise publicada durante a discussão, ainda quando era o projeto de lei, a federação ela disse que denunciou a chamada racionalização das carreiras, que na prática representava uma reforma administrativa disfarçada, com um potencial para aprofundar as desigualdades entre servidores, fragmentar carreiras e criar insegurança jurídica para ativos, aposentados e pensionistas. E agora, poucos meses, né, porque ela foi publicada em março, após a entrada da lei em vigor, os problemas apontados, eles começam a se materializar, o que era um receio, né? A federação ela tem recebido diversos relatos de servidores que, embora ocupantes de cargos abrangidos pela nova carreira, não tiveram a implantação dessas gratificações em seus contra-cheques. E também persistem várias dúvidas sobre o enquadramento dos aposentados e pensionistas, especialmente daqueles que estão vinculados aos Ministérios da Saúde, Trabalho e Previdência.
Então, assim, é uma matéria que se soma dentro desses questionamentos de todos os impactos que estão sendo, que estão alcançando, na verdade, as nossas carreiras. Então, é uma matéria que a gente vai colocar aqui no chat para que vocês possam acompanhar melhor. E aí eles também fazem um esclarecimento que eu vou ler, porque eu acho que é bem interessante também. Eles estão requerendo do Ministério da Gestão e da Inovação a apresentação dos quantitativos de servidores ativos, aposentados e pensionistas que vão ser enquadrados na nova carreira, a relação dos que ficaram excluídos e os respectivos fundamentos legais adotados em cada caso. Então, não somos nós que estamos apontando essas alterações, mas federações também, felizmente, federações de sindicatos assim que estão bastante empenhados também da luta por sua categoria, né? Estão apresentando os diversos pontos que estão trazendo impactos negativos para a categoria. E aí, nesse movimento, é bom que nós fortaleçamos, a gente ainda tem um tempo, e venham para a luta, categoria, porque é nesse momento que estamos ainda em 54 universidades, né, o quantitativo, não é todo dia que nós conseguimos nos agrupar desse modo em uma greve, então venham fortalecer para que nós também possamos somar, de repente já enquanto base, enquanto categoria, nós possamos também discutir esses impactos que vão nos alcançar. Então, somos nós enquanto coletividade, somos nós, eu sempre tenho dito também que somos nós que formamos o sindicato e somos nós para reivindicarmos o que nos atinge diretamente. Por exemplo, a gente está falando aí de um acordo de greve em uma lei que ela vai trazer alterações que nos impactarão, vão tirar direitos nossos, mas não sequer se fala sobre as nossas 30 horas. E aí, como eu venho também reforçando, gente, as mulheres, hoje o quantitativo de mulheres na nossa carreira é expressivo. Mulheres que infelizmente, o organismo não aguenta mais 9 horas diárias, né? Daqui a pouco todas nós vamos estar com os BIHARDs, eu vi o que são os BIHARDs, né? Os várias categorias ali de câncer, porque, infelizmente, o estresse de 9 horas é surreal. Então, nós temos possibilidade, a plausibilidade das nossas 30 horas, mas, para isso tudo, precisamos de uma categoria que esteja mais mobilizada. Então, assim, minha contribuição vai um pouquinho nessa direção, se somando essas várias reivindicações que nós precisamos para o fortalecimento e busca de resposta para a condução na luta dos nossos direitos. Maravilhosa, obrigada, Clay. É muito importante, assim, trazer essas outras federações também, porque eu acho que vai ampliando o debate para que a gente entenda que não é só sobre uma greve na educação federal que a gente está falando, né? A gente está falando sobre a organização estatal e a valorização do serviço público como um todo, né? Rose perguntou sobre os servidores da saúde, como ficam. O que eu já consigo pontuar inicialmente seria o capítulo 13, que aí tem a discussão sobre os plantões, né? Os plantões, a hora fixa, e algumas coisas, para mim, ainda não estão muito claras sobre isso, mas eu acho que no próximo debate a gente pode se debruçar um pouco mais, e aí fica o convite para o pessoal dos HUs chegarem um pouco mais perto, para a gente pensar melhor esse capítulo 13, né? E discutir um pouco sobre como funciona isso na prática, até porque eu acho que é muito importante que a gente tenha essas pessoas que vivem esses plantões na prática para explicar as especificidades deles, né? Eu sei que tem um bocado de gente reclamando sobre a forma como ele foi colocado aqui e ainda nem foi regulamentado, né? Mas na lei, especificamente, são esses artigos entre o 39 e o 42, inicialmente, que eu consegui considerar numa primeira leitura, e aí eu acho que
depois a gente pode tentar convidar um pessoal para o próximo debate e a gente se debruça um pouco mais sobre a situação dos servidores da saúde, porque aqui a gente teve, a gente tem um pessoal no RJU resistindo, né, na greve, apesar de todo o assédio que sofre e tudo, e a gente está tendo uma denúncia também importante, que eu acho que é legal pontuar, dentro do CLG, uma ex-servidora daqui, aposentada, ela está denunciando que está na espera de uma cirurgia e que estão dizendo que ela ainda não foi cirurgiada por conta da greve. Mas, gente, não faz sentido nenhum. A greve da EBC acabou ligeiro aqui na UFPB e os RJUs que estão sustentando a greve não deveriam estar afetando o bloco cirúrgico, sabe? Tem alguma coisa rolando por ali que a gente precisa botar luz, enfim. Pessoal do HU, cheguem junto, vamos fortalecer o debate da semana que vem para a gente Olivia, eu poder acho que entender o que está acontecendo. eu acho que Suzana ela consegue fazer alguma contribuição um pouquinho sobre essa temática, tá bem? A gente pode chamá-la novamente. Perfeito, vou botar ela aqui. Tá bem. Pessoal, sobre essa questão específica de regime de plantão, de hora fixa, a gente, nesse grupo que a gente está apresentando hoje, a gente não tem ninguém do HU, né? A gente entende que tem uma questão sobre valer ou não a pena ser pago pela hora fita ou forçar a chefia a dar mesmo a folga, né? Não ser obrigado a você pagar essa hora. A gente tem, como o Lívia falou, né? E aí eu ia sugerir isso, que a gente chamasse alguém do HU. Mas sobre essa questão de ter uma pessoa, essa denúncia que Lívia falou, de ter uma pessoa esperando por uma cirurgia que não está sendo feita por causa da greve, isso, inclusive, acontece, caso esteja de fato acontecendo, está em desacordo com todo o nosso diálogo com a reitoria, né? A gente tem pouquíssimas pessoas do EJU, do Hospital Universitário em greve, e o bloco cirúrgico, ele conta com, acho que também a urgência, né? Vários serviços do hospital, eles contam com serviços, como que é o nome que a gente colocou? Serviço prioritário, serviço essencial, né? E existe uma portaria da reitoria, como eu falei para vocês, está atualizada, né? A última, no último boletim da gente, boletim número 3, boletim de greve, que explica exatamente como é que tem que funcionar cada setor, dependendo de como for considerado, do que for considerado atividade essencial. Então, a atividade essencial não pode parar. Então, por mais que o quadro seja reduzido, tem que funcionar em regime de escala, né? Então, o setor tem que se resolver internamente para que as coisas não caem. Então, o serviço essencial, de acordo com a nossa negociação com a reitoria, de acordo com o que o sindicato acordou com a reitoria, não pode parar. Então, se tiver, de fato, uma pessoa aguardando uma cirurgia que não está sendo feita, e a justificativa que ela está recebendo for de que, por causa da greve dos RJU, ela não está tendo acesso a essa cirurgia, isso é passível de denúncia junto eu nem sei, isso precisa ser conversado com a reitoria, né, com a Progep também e com a superintendência do HU, porque, veja, não foi acordado, né? Existem, sim, serviços que não estão sendo prestados na UFPB por causa da greve, são serviços que foram considerados não essenciais, que podem ser repostos pós-greve. Também é uma questão dessa aí de pagar a hora, de não pagar a hora. Não se paga a hora depois de greve, né? Toda greve, ao seu fim, é assunto de um acordo objeto de acordo com o governo federal, sobre como colocar em dia as atividades
que não foram desenvolvidos, o trabalho represado que as pessoas chamam, né, durante a greve. Isso significa que cada um tem que apresentar o seu plano, explicando como é que vai fazer fluir novamente a atividade, colocar tudo que parou durante a greve em dia, né? Mas pagar a hora é uma coisa que eu não conheço, nunca aconteceu comigo, eu acredito que nunca aconteceu, até porque é impossível, se vocês contarem a quantas horas a gente tá de greve, não dá para a gente pagar até o final do ano a quantidade de horas de greve que a gente tá tendo, não. Então, em geral, ao fim da greve, recapitulando, né, resumindo, o que a gente precisa fazer é colocar em dia o trabalho represado, não pagar a hora. Sim, muito importante esse ponto, principalmente porque tem uma discussão acontecendo, né? Muita gente fica em dúvida sobre isso, e quando a gente sai junto com a federação da greve, né? Por isso que é importante uma saída unificada, construir uma saída unificada também é para resguardar isso, para que no termo de acordo já tenha essa possibilidade, né? Gabriel, tu tá aí escutando a gente? Quer colocar suas considerações? Ele tá negociando com o cachorro dele, que ele disse que ia ver se o cachorro ia deixar, né? Você já está online, posso... liga o microfone, manda. Posso dar uma contribuição, sim. Tira a tampinha da Isso, eu fiquei presa nisso aí. Pronto. Não, essa parte eu já venci. Não, vou fazer algumas considerações, né? Porque, assim, primeiro, a gente está construindo uma greve, né? Que eu acho que a gente deveria ter mais espaço para ter debatido a lei 15.637, né? 367 que a gente está debatendo, porque tem vários aspectos que, de fato, se encaixam mais como uma reforma administrativa, né, do que lidar com o mérito da própria proposta, do que foi lá no final da greve de 2024 discutido, né? O RSC foi completamente modificado, né? E existem pontos, né, que, assim, aparentemente, até por questão de dificuldade de entender termos da lei, eu mesmo estou aqui tentando compreender alguns aspectos, porque meu cachorro não deixa, tá vendo? Mas vamos lá. Mas, assim, o principal que eu acho que chamou a atenção, até teve um debate no grupo do WhatsApp, aí do Tais na Luta, né, que o pessoal veio falar do PDI, por exemplo, né, que ele é abrangente a servidores públicos demitidos por motivo político dentro do conceito de empregado público, né? Então, por exemplo, um empregado público da EBSER, por exemplo, estaria sujeito a ser demitido caso ingresse dentro dessa lei, né? Então, assim, olha, isso aí tem gente que fala, mas isso é problema dele, né? Por que ele vai entrar, então? Bom, a gente não vai defender um trabalhador, né, que atua nos institutos de educação superior, né, que seja da EBSER, né, de instituição, de uma empresa público-privada, que é esse conceito criado, né, com as organizações sociais, mas a gente não vai defender o direito de um trabalhador de permanecer na sua carreira, né, um trabalhador que é perseguido politicamente, né? Então, acho que, assim, é muito equivocado a gente não se posicionar ao lado de pessoas que não podem usufruir dessa lei, e se usufruírem, passarão, inclusive, a correr o risco de ser demitidos, quer dizer, serão demitidos as pessoas que tiverem nessa condição, né, de perseguido político, né? Então, é isso. Eu acho que caberia a qualquer um, né, vamos dizer assim, a condição honrosa, né, de defender qualquer trabalhador de uma condição dessa, mesmo que fosse um empregado público, né, de uma empresa público-privada. Outra coisa que me chamou a atenção, até compartilhei com alguns, é uma matéria do Sindicef, São Paulo, que é vinculada à CSP com lutas, né? Aí eu vou ler aqui, tá, rapidamente,
mas é o seguinte, são trabalhadores vinculados aqui a instituições do Poder Executivo Federal, como o IFAM, o IBRAM, né? E essas pessoas, ela com o conceito de transversalidade, né, que cria as 91 carreiras, né, e retira o vínculo do trabalhador servidor público à instituição, então todas essas carreiras passariam a ser, o trabalhador pode, do IFAM, por exemplo, ser transferido em qualquer momento, não só eles, né, todo mundo, né? Então ele fala aqui, ó, para o Sindicef, a avaliação predominante é que o modelo transforma os servidores em força de trabalho passivo de redistribuição permanente, subordinada às prioridades de gestão do executivo. Abre aspas. É todo mundo do Poder Executivo e o Poder Executivo vai colocar a pessoa onde bem entender, resume uma das análises apresentadas durante a discussão. Então, assim, como vai se criar uma transversalidade entre as carreiras, você pode ser removido de uma instituição a critério do Poder Executivo. Gente, isso é uma coisa muito séria, né? Então, você pode ser retirado de um órgão que você está trabalhando por interesse do Poder Executivo para ir para outro. Então, as carreiras, por exemplo, que estão vinculadas a esses institutos, como o IFAM e o IBRAM, né, as pessoas podem ser removidas a qualquer momento dentro desses institutos e causa até uma insegurança institucional muito grande, né? Porque como que o trabalho vai poder ser mantido, por exemplo, dentro dessas instituições, se as pessoas não vão ter um vínculo à instituição, né? Mas sim a esse novo patamar de carreiras criados, né? Então, assim, acho que essa condição, né, de transversalidade das carreiras, né, ela traz uma incerteza muito grande para a gente, né, de forma geral. Acho que esse aspecto também precisa ser melhor trabalhado, né, e assim, infelizmente, pela forma que está sendo colocado, pelo senso comum, a gente só diz respeito ao RSC, mas pelo que eu vejo aqui na lei, como vocês falaram, a gente não está sujeito só ao RSC, né? Existem vários outros aspectos da lei que são, sim, muito relevantes e que se enquadram mais como uma reforma administrativa silenciosa, né? Acho que alguém fez uma pergunta, eu não sei se foi para mim, movimento involuntário ou um tipo de convite. Não é específico, né? O que é colocado é que a gente vai estar, como a gente não vai estar vinculado à instituição, a gente vai se colocar de forma a serviço, né, do Poder Executivo para a carreira. Nossa carreira, esses 91 cargos, pelo que eu entendi, o que está colocando na matéria, eles são criados independente da instituição a qual você é vinculado, né? Pode ser que sobre isso, pode falar. Para tentar contribuir, desculpa interromper, justamente a gente deixa de ser funcionário do MEC e da instituição em que a gente está vinculado e passa a ser... A verdade é isso, a autonomia do MEC vai para o chinelo e aí passamos a ter como chefes o bonito do MGI e, consequentemente, a gente pode trabalhar em qualquer lugar onde exista um analista técnico executivo federal. Eu também foi isso que eu entendi. Não, é isso. Então, assim, por mais que até tenha confusão sobre o termo de empregado público, que de fato o empregado público é das empresas público-privadas, né? Que, enfim, é um tema muito controverso dentro do serviço público, né? Mas a gente não pode, né, simplesmente fechar os olhos para alguém que é perseguido político e que vai ser demitido se essa lei for implementada e a pessoa quiser integrar o RSC, né? Enfim,
esse é um outro aspecto que eu acho relevante, mas o que me chamou a atenção principalmente é essa questão da insegurança que a gente vai ficar, né, se as carreiras foram colocadas a serviço do Poder Executivo de forma direta, sem vínculo institucional. Né? Isso me chamou muita atenção também. Bom, aí eu queria agradecer a todo mundo também, obrigado aí pela participação. Estamos aprendendo, não é só falar que é uma maravilha e não fazer greve, não mobilizar e não ter atividades como essa, né, que são muito importantes, para que a gente possa estar se inteirando completamente da lei, fazendo um debate que não seja só essa questão de oba-oba em torno do RSC da forma que está. Né? É isso aí, obrigado. Perfeito, obrigada, Gabriel. Acho que para um primeiro debate a gente tem muita pontuação, né, interessante, e vamos vir para a semana que vem mais cheio de novas questões e combinando, fazendo ligações interessantes. Essa questão da redução da autonomia do MEC é uma coisa que a gente precisa muito dar luz, porque é isso, gente. Estamos deixando de ser servidores da educação. Isso é bem delicado, porque eu acho que nem todo mundo que fez concurso para educação quer trabalhar em outra área que não seja educação, né? Enfim, vamos pensando sobre isso. Bom, semana que vem a gente vai chamar um novo debate. Sigam o Instagram Greve na UFPB, o canal Greve na UFPB. Esse primeiro debate especificamente não foi direto para esse canal, porque é um canal recente, mas a partir dos próximos a gente já vai botar direto lá, então já vão fortalecendo. E obrigada, vamos em frente. Aqui na UFPB, amanhã, 9 horas, no CCHLA. Compareçam, leva os coleguinhas. E é isso, é nóis. Obrigada, até mais.